Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu quero, através desse vídeo, deixar registrado e também poder compartilhar com você a leitura do capítulo 1 do livro de Levítico. Isso mesmo, capítulo 1 do livro de Levítico. Mas antes eu quero te fazer aquele convite especial. Eu e você juntos podemos proclamar o Evangelho, fazendo com que através das redes sociais, alcance o maior número de pessoas possíveis. Esse é um propósito que Deus colocou em meu coração. Ele está lendo a Bíblia audivelmente, de Gênesis a Apocalipse, e compartilhar nas redes sociais. Então, convido você a se inscrever no meu canal, dá um like aí e acione o sininho, que toda vez que tiver uma postagem nova, você vai estar sendo acionado. Vamos juntos proclamar o Evangelho? Amém? Então, se inscreva aí e acione o sininho, tá? Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra do Senhor. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo no altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, tragam uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará ao lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Resgatará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. E então os sacerdotes a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Aleluia! Capítulo 1 de Levítico, nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira. Do capítulo, versículos 1 e 2, é a lei a respeito das ofertas. Versículo 3 ao 9, lei a respeito dos holocaustos. Versículo 10 ao 13, holocausto do rebanho. E versículo
14 ao 17, holocausto das aves. Então, os 17 versículos de Levítico 1 podem ser esboçados, né, ou divididos desta maneira. Bem, para nós entendermos aqui o início de Levítico, nós temos que voltar um pouquinho e entender como é que terminou Êxodo. No último capítulo de Êxodo, nós vimos o levantamento do tabernáculo e tudo sendo posicionado conforme as orientações de Deus. Deus orientou que o templo e tudo que havia nele fosse ungido. Moisés colocou o testemunho dentro da arca. Por fim, a nuvem cobriu e encheu o lugar. Após isso, quando a nuvem se erguia, os israelitas prosseguiam, do contrário, aguardavam a subida da nuvem. Então, só para você, eu fiz aqui uma retrospectiva de como é que terminou o livro de Êxodo. No capítulo 1 de Levítico, nós vemos o Senhor mandando que Moisés orientasse o povo sobre as ofertas a serem levadas ao tabernáculo, ou seja, o tabernáculo estava pronto. Agora, como que vai proceder o levar das ofertas até esse tabernáculo, até o tabernáculo? Não poderia ser de qualquer maneira, não poderia ser da maneira que eu penso assim, ou o próprio sacerdote, os sacerdotes e o sumo sacerdote que é Arão, eu vou oferecer a oferta, o holocausto de qualquer maneira. Não, Deus os orientou. E aí, no capítulo 1 de Levítico, então, nós começamos a ver esta orientação. Então, Moisés recebeu a orientação de Deus sobre como essas ofertas seriam levadas, né, até o tabernáculo. Elas deveriam ser de gado rebanho ou de gado miúdo. Olha só, Deus é muito organizado, queridos. O nosso Deus, ele é organizadíssimo. E o Senhor, então, orienta que deveria ser macho e sem defeito, trazido à porta da tenda, devendo ser colocado a mão dos sacerdotes, né, sobre a cabeça do holocausto para a expiação. Então, o animal deveria ser imolado perante o Senhor e o sangue aspergido no altar. Bem, os sacerdotes, eles eram responsáveis por colocar a lenha e o fogo. Se fosse gado miúdo, seria imolado ao lado do altar, para o lado norte. Olha só os mínimos detalhes de Deus. A oferta também poderia ser de ave, sendo rola ou pombinho, sendo que os sacerdotes lhe destroncaria a cabeça e faria os demais procedimentos para queimá-la. É muito tremendo esse nosso Deus. Então, os sacrifícios serviriam para a remissão dos pecados, comunhão e gratidão. Remissão dos pecados, comunhão e gratidão. Vemos em outras ocasiões sendo revelado pelas Escrituras que esta já era uma prática comum. No Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus sacrifica um animal para cobrir-lhes a nudez. Gênesis 3:21. O que muitos entendem como uma alusão ao sacrifício de Cristo na cruz, o qual nos cobriu de nossa vergonha ou do nosso pecado. Após, vemos Caim e Abel oferecendo sacrifícios, sendo que apenas o de Abel fora aceito, porque trouxe as primícias de seu rebanho, e a gordura você pode conferir em Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5. E para encerrar, de igual forma, Abraão sacrificaria seu filho, crendo que Deus proveria o cordeiro para o holocausto, Gênesis 22. Este sacrifício precisava ser de um animal macho, sem defeito. O adorador precisava colocar a mão sobre o animal como forma de substituição de identificação. Olha que bênção. O ato deveria ser realizado por fé. Aquele seria o momento em que um ser inocente substituiria outro culpado. A morte de um culpado não teria o poder de remir o pecado.
Ademais, os sacrifícios eram uma forma de apontar para Cristo, para Jesus Cristo. Então, todas essas formas de sacrifícios que Deus instituiu no Antigo Testamento apontava para o sacrifício do Messias, né? E João, quando viu pela primeira vez o descreve, né? Ou o descreveu como o cordeiro que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Então, meus amados, fica aí a leitura do capítulo 1 de Levítico, com essa pequena explanação, esse pequeno comentário, né? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração e até o próximo vídeo, onde eu estarei gravando e tecendo alguns comentários do capítulo 2 de Levítico. Não deixe de ler, não deixe de ler nem de ouvir os vídeos, né, de ver e ouvir os vídeos, que é de suma importância para o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Que a palavra de Deus, ela traz esse crescimento. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.